Todo santo dia, alguém aparece com um método novo, milagroso, alguma coisa que vai inovar o mercado. Eu não tô aqui para te apresentar isso. Não é algo que você vai ver um resultado rápido e imediato. Não é. Nesse vídeo eu quero te explicar o que é a Salus Method, Academia do Corpo São. Eu sou fundadora e idealizadora da Salus. Antes se chamava Método 5P, dos 5 pilares do emagrecimento. Mas vamos começar do começo. O que significa Salus? De onde que eu tirei esse nome? E por que eu acredito que é interessante você ficar nesse vídeo. Mas antes disso, dá o like, se inscreve no canal e tudo aquilo que você já sabe. Meu nome é Amanda Guérios, eu sou educadora física há 15 anos. Trabalhei 15 anos também como personal trainer. Tenho meus programas online de emagrecimento. E esses programas já sofreram algumas mutações no meio do caminho. Sem contar toda a transformação que eu tive como pessoa e como profissional ao longo da minha jornada. Porque a minha história com o emagrecimento começou lá quando eu tinha meus 18 anos de idade. Ali eu comecei a entrar no mundo das dietas, eu comecei a perceber que, por mais que eu fosse jovem, existiam muitas dificuldades que eu achava que eram intransponíveis, mas que o estudo e a maturidade me trouxeram uma outra perspectiva. Eu demorei um pouco para mapear algumas questões e vou te falar que eu não mapeei tudo. Isso só vai acontecer o dia que eu não estiver mais aqui. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar estudando e eu vou estar sempre curiosa com relação ao nosso corpo, à saúde e à ciência, que sim, é uma faculdade dinâmica. A ciência não é estática. Todo dia muitas coisas são descobertas. Enquanto a gente estiver aqui vivo, a gente vai estar aprendendo. E enquanto eu estiver viva, eu vou estar aprendendo e ensinando. De onde que eu tirei o nome Salus? Salus significa saúde integral. Por que Salus Method? Uma das coisas que eu mapeei nas minhas inúmeras jornadas para entender por que o emagrecimento é uma questão tão delicada hoje em dia, por que é uma questão de saúde pública, e por que não simplesmente saber o que precisa fazer é suficiente? Porque, em tese, todo mundo sabe o que é para fazer. Se exercitar mais, comer menos. Essa velha história aqui é um papo furado. Então, Salus vem de saúde integral. E o que isso tem a ver com o processo de emagrecimento? Tem a ver que, para você conseguir alcançar o corpo que você deseja, a tua saúde tem que estar em ordem. E saúde não é só a ausência de doenças. A saúde vai além. Então, o que eu percebi na minha jornada profissional e como mulher é que para você obter resultados nesse sentido, nem que seja algo detalhe. Toda mulher quer perder 2, 3 quilinhos, né? É pouca coisa. Mas tem pessoas que realmente estão precisando perder mais gordura para ficarem mais saudáveis. E por que isso se tornou uma dificuldade? Para criar a Salus, eu tive que primeiro criar o método 5P, que eram 5 pilares de emagrecimento, e a saúde já estava incluída lá. Mas quando eu reestruturei o meu programa e o meu método, eu percebi que a saúde tinha que estar no nome do programa. Para ficar evidente o quanto ela é importante nessa jornada que é um processo de emagrecimento, porque é um processo. Enquanto a pessoa não entende e não integra isso, ela não vai sustentar os ganhos. Ela não vai sustentar as vitórias. A ideia da Salus é que você encontre um ponto de equilíbrio entre ter uma vida sem infinitas restrições, sem sofrimento, sem culpa, mas que tenha também constância, dedicação, não força de vontade, porque a força de vontade ela é esporádica e acontece em alguns momentos, para que você tenha um emagrecimento, um processo sustentável, é necessário que tenha dedicação, que tenha uma certa disciplina. Essa parte de saúde integral, ela é complexa, sim. Ainda mais no mundo que nós vivemos, como eu falei no vídeo anterior. Nós vivemos numa sociedade que foi desenhada para que a gente engorde e permaneça assim, e vá engordando cada vez mais. Por quê? Tudo está mais fácil. Todos nós usamos meio de transporte, nós caminhamos menos, nós nos exercitamos menos, nós temos acesso a alimentos
hiperpalatáveis, ultraprocessados. O organismo vem sofrendo com luz artificial, ausência de luz natural, estresse crônico. E eu vou te falar, com bastante sinceridade e com o que eu tenho de expertise profissional. Eu vi muitas mulheres chegando aonde elas queriam, vamos dizer assim, tendo o resultado físico que elas queriam, e depois esse resultado se esvaindo pelos dedos por alguma questão de saúde, principalmente. Então, você alcançar o corpo que você deseja em detrimento da sua saúde, eu já vou te dizer que isso não vale a pena. Na Salus, nós somos obcecados pelo processo. Não se esquece disso, que talvez essa seja a frase mais importante do método. Aqui o processo não é só respeitado, ele também é degustado. É um processo de autoconhecimento. Você vai entender o seu corpo, você vai olhar para o seu corpo como a máquina perfeita que ele é, mas que talvez esteja precisando de ajustes para que responda melhor. Ah, Amanda, mas daí eu vou ter que passar a vida fazendo um monte de coisa? Sim. Você precisa tomar banho sempre, você precisa escovar os dentes sempre, você precisa ir no salão de beleza sempre, se você gosta, prefere, fazer as unhas. Com a tua saúde é a mesma coisa. Você vai precisar estar antenada na sua saúde sempre, sim, normal, faz parte da vida. Na Salus a gente usa atividade física, o exercício, o treinamento de forma inteligente, não punitiva, respeitando o organismo feminino principalmente, que é cíclico. Nós não temos constância ao longo do mês. E para as mulheres que não têm mais ciclo, toda a questão de menopausa, perimenopausa, tudo isso influencia muito também na saúde da mulher. Todas as etapas têm que ser respeitadas. Então, a Salus Method tem sim um nível de complexidade. Aqui não é um desafio de 21 dias, dieta restritiva, isso a qualquer custo. Não é. Não é algo que você vai conquistar rápido, não é. Gostaria que fosse, de repente, um pouco mais rápido, já fui uma pessoa imediatista também, mas eu percebi que não é por aí. Então, essa metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, ela foi desenhada para que você entenda, integre o processo, consiga aplicar de acordo com a sua vida, a sua rotina, da melhor forma possível para você, respeitando suas particularidades, mas entendendo que o corpo humano tem algumas regrinhas que, se forem respeitadas, você vai chegar no seu auge, na sua melhor forma física, na sua melhor forma de saúde, independente da idade que você tenha. A idade aqui não é um impeditivo. Até porque quando a gente é mais nova, a gente não entende a importância de algumas coisas, nem liga para a saúde, bem dizer. Isso é coisa de uma mulher mais madura. O programa, sim, também é desenhado para mulheres com um pouco mais de maturidade. Não que as mais novas não possam, todas são bem-vindas. Mas a Salus lida com a nossa saúde de forma integral. Foi sendo mapeado para que tudo que pode te atrapalhar saia do caminho, ou seja desviado, ou seja trabalhado de várias formas. Ao longo do tempo eu vou falando mais sobre a Salus Method, vou falando sobre assuntos que sejam ligados com isso, treinamento, alimentação, né? Atividade física, sono, ciclo circadiano, nível de toxicidade, que um corpo intoxicado também não consegue emagrecer, está em estado de alerta, em estado de emergência. Tudo isso vai sendo esclarecido aos poucos aqui na Salus Method, Academia do Corpo São.